1 Timóteo 3, 14 a 15. Eis a palavra do Senhor. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Hoje consultamos os sacramentos na 1 Timóteo 3 para ser pastor ou diácono. Ou seja, como a igreja está organizada em termos de líderes para o bem funcionamento do corpo de Cristo. Mas muito mais do que apenas uma lista para seguir, existe um conceito dentro dos versículos que deveria mudar a tua vida, sendo pastor ou não, diácono ou não. E é esta a afirmação: caráter antes de competência. Caráter antes de competência. Que não é uma recomendação casual, é a única maneira de viver a igreja na tua vida. O título do sermão é O Segredo para Criar Falsos Profetas, que tem uma atenção de provocar uma reação. Porque se quiseres ser um falso profeta, aqui está o formulário. Ignorar o que está aqui no texto, focar na tua competência apenas, a custo do teu caráter, e voilá. Estás a caminho de enganar os outros, começando contigo. Apesar de colocar um título mais ou menos arriscado, o meu desejo é que possamos fazer o oposto. Seguir o plano de Deus para juntar a tua competência com o teu caráter. Para que possas ser irrepreensível, sendo pastor ou diácono, ou seguindo o exemplo dos teus pastores e os teus diáconos. Por isso queremos orar e pedir ao nosso bom Deus para nos guiar durante esta pregação. Vamos orar. Querido Deus, tão facilmente esquecemos a importância do caráter da nossa vida. Em vez de fazer a coisa difícil, que é o desenvolvimento do nosso caráter, ficamos obcecados às vezes com a nossa competência, ou a competência que encontramos nos outros. E o que podemos produzir, às vezes achamos que nós podemos produzir alguma coisa para Ti, Deus. Perdoa-nos. Ajude-nos a entender este texto e a sua importância na nossa igreja. Sei comigo, Pai, para pregar a Tua palavra, guiado pelo Espírito Santo na aplicação das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje continuamos a nossa série de sermões chamada Comissão Missionária. Num olhar rápido, pode parecer que o capítulo 3 não se encaixa muito bem com o nosso desejo de plantar novas igrejas. Mas deixe-me dizer isto. Tem tudo a ver porque não plantamos igrejas sem uma das chaves mais importantes, a liderança da igreja. Plantamos igrejas saudáveis a partir deste texto que encontramos acerca dos líderes, a liderança da igreja. Se quisermos plantar igrejas saudáveis, é essencial formar líderes, de acordo com o capítulo 3 e todas as instruções que encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, Tito 1, Hebreus 13, 17, 1 Pedro 5, 1 Coríntios 4, muitos outros lugares também. Mas como o pastor Tiago disse na semana passada, temos os princípios que estabelecem bons procedimentos, e aqui no capítulo 3 encontramos a mesma coisa. Ao iniciar o nosso tempo, eu li apenas os versículos 14 e 15. Porque Paulo, na sua maneira, a maneira de Paulo, o apóstolo Paulo, ele faz uma lista de procedimentos e só no fim coloca o princípio, no qual todos os procedimentos encontram a sua existência. Olhem mais uma vez para o versículo 15. Para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus. Aqui estão as instruções, diz Paulo,
para estabelecer a liderança necessária dentro da igreja, pastores e diáconos. Por quê? Aqui está o princípio, que é a chave deste capítulo. A igreja é a coluna e firmeza da verdade do Deus vivo. A igreja é a coluna e firmeza da verdade. Eu quero deixar esta frase sink in, esta frase marinar dentro do teu coração esta manhã. Que a igreja é a coluna e firmeza da verdade de Deus. Neste mundo existe apenas uma coisa que representa e aponta para a verdade de Deus. A igreja. Por isso esta lista para ser pastor, para ser diácono, não é nada banal, não é ordinário, não é casual. As recomendações do apóstolo Paulo não são feitas para que depois possamos escolher algumas e não outras. Se quisermos plantar igrejas e igrejas saudáveis, temos de seguir a ordem de Paulo e a ordem que ele está a estabelecer aqui com Timóteo. E, por consequência, as igrejas. Se a igreja é a coluna e firmeza da verdade, os seus líderes vão representar o Deus vivo. E assim, são um exemplo para todas as pessoas na casa da fé, a igreja local, e um bom testemunho do Evangelho para o mundo, para os que estão fora. Por isso, deixe-me partilhar o ponto principal desta pregação, aplicando o texto para os pastores, diáconos e toda a igreja, toda a congregação. O ponto principal, se saíres com mais nada, saíres com este conceito, com esta coisa aqui. Caráter antes de competência. Caráter antes de competência. Encontramos especificamente aqui no capítulo 3 de Timóteo e encontramos este conceito em toda a palavra de Deus. Desde a primeira página até a última. Caráter antes de competência. E por isso tenho, a partir deste ponto principal, 3 subpontos. E é interessante, não é? Porque Pastor Tiago e Pastor Filipe, eles têm pontos nos seus sermões e Pastor Marco tem subpontos no seu sermão. Primeiro, se quisermos representar a coluna e firmeza da verdade que a igreja é, temos de ser formados em caráter, enquanto avançamos com as nossas competências, certo? Se a igreja é a coluna e firmeza da verdade, temos de ser formados em caráter. Esta é a coisa tão importante. 2. Competência é importante, e vamos depois falar sobre esta ideia. Competência é importante, não queremos ignorar competência no nosso meio, mas é apenas um produto do teu caráter. Ao contrário, é uma receita para o desastre. É um produto do caráter. E qual é a receita para o desastre? Aqui, a terceira afirmação. Se seguires a tua competência sem a formação do teu caráter, a única descrição de funções que vais exercer é de falso mestre ou falso profeta. A única coisa que tu vais fazer é ser um falso profeta ou falso mestre. Se seguires competência sem caráter. Ok, antes de mais, vamos voltar ao capítulo 3 para entender estas 3 afirmações, porque só lemos o princípio e quero agora ler o que isso significa quando entendemos estas 2 partes. A primeira parte, versículo 1 a 7, as qualificações, as recomendações do apóstolo Paulo para escolher pastores e depois para diáconos. Por isso, fiquem comigo no capítulo 3. Diz, esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Incrível, não é? Que encontramos aqui esta mistura de 2 coisas. O desejo da pessoa para ser pastor. O desejo do homem para ser pastor. E esta chamada que encontramos de Deus para fazer isso. Por isso, estas 2 coisas. Ninguém é pastor por causa da obrigação, neste sentido. É um privilégio de ser pastor, porque Deus está a chamar a pessoa. É necessário que o bispo seja irrepreensível. E esta palavra vai ser uma chave. Vou explicar depois porquê. Mas encontramos aqui irrepreensível na parte dos pastores e depois
para os diáconos também. Marido de uma só mulher, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Vou mencionar isso também, mas encontramos uma coisa diferente aqui, nestas características sobre o pastor. Apto para ensinar não é necessariamente uma característica, é uma qualificação, é uma competência, se quiseres, mas esta é uma coisa um bocadinho diferente. E vou explicar porquê. Aqui. Não dado ao vinho, nem à violência, mas amável, inimigo de discórdias, não ganancioso. Deve governar bem a própria casa, mantendo os filhos em sujeição, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da Igreja de Deus? E este versículo só dá 2 ou 3 sermões. Não temos tempo, mas não temos tempo para pregar todo este capítulo aqui. Também não deve ser novo na fé, mais uma qualificação diferente do que as características que encontramos aqui. Não deve ser novo da fé. Por quê? Para que não se torne orgulhoso e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado, nem caia na armadilha do diabo. Agora, passamos para os diáconos, versículos 8 a 13. Aqui está. Os diáconos, da mesma forma, devem ser respeitáveis, de uma só palavra, não dados ao muito vinho. E deixe-me dizer, é interessante que encontramos esta diferença, não é? Com pastores é não dado a vinho e com os diáconos não dado a muito vinho. Eu quero saber qual é a diferença entre muito e... É interessante, não é? É a palavra de Deus, é interessante. Nem dominados pela ganância. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, primeiramente, passar por experiência, depois ser considerados, mais uma vez a palavra, irrepreensíveis, exerçam o diaconato. As mulheres, ao mesmo modo, devem ser respeitáveis, não caluniadores, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só mulher e governar bem os filhos e a própria casa, pois os que servirem bem como diáconos irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Esta descrição rica que encontramos sobre diácono, sobre pastor. Mas sabem uma coisa interessante? Não encontramos aqui uma lista fora de comum. Não encontramos um perfil de CEO com uma lista de coisas extraordinárias que só podem ser feitas do top 1%. De facto, encontramos uma lista relativamente normal, que também representa o que todos os cristãos devem ser, devem fazer. Só temos 2 exceções, e já mencionei isso do pastor. Apto de ensinar, não aplicamos isto a todos os crentes, obviamente, e uma qualificação do tempo. Não deve ser novo na fé. Mas quando estás a estudar esta lista do pastor ou do diácono, no grego, a sua estrutura gramática, a palavra irrepreensível, é a fundação para todas as outras características. Esta palavra irrepreensível, esta base, depois as características, vão explicar o que isso significa, ser irrepreensível. A definição de irrepreensível é que não merece repreensão ou censura, que não apresenta falhas ou outras razões para ser criticado ou repreendido. Toda a lista vai falar sobre esta ideia. Quem está na liderança da igreja deve ter o caráter necessário para proceder em conformidade com o que a igreja representa. E o que a igreja representa? A verdade do nosso Deus vivo. Represento aqui mesmo a verdade do nosso bom Deus. Significa que os teus pastores, os teus diáconos são perfeitos? Não, nem perto. Eu só tenho de usar o exemplo da minha vida para provar isso. Não somos perfeitos, mas, fiquem comigo, eles são um exemplo de tipo de caráter necessário para exercer as funções da igreja, seguindo Jesus, que perfeitamente juntou estas 2 coisas, competência e caráter. Uma nota importante, não te desligas desta passagem. Eu sei, a nossa tendência é ler capítulo 3 e pensar, bem, esta passagem é para os pastores ou diáconos. E confesso,
antes de ser pastor, eu não prestei muita atenção com esta passagem. Depois de sentir a chamada de Deus para ser pastor, eu comecei a ler esta passagem muitas vezes. João, provavelmente começaste a ler isso muito, não é? Porque a nossa intenção, o nosso desejo de ser pastor, depois ficamos obcecados com o que é que está aqui escrito. Mas não podemos desligar como igreja desta passagem. Não queres ser pastor? Ok. Nem diácono? Ok, não há problema. Mas sabes uma coisa interessante? Sim, a lista é para pastores, é para diáconos. Mas quando estudamos este capítulo, encontramos esta ideia. Paulo está a afirmar que os líderes da igreja têm que seguir estas características, principalmente porque devem ser um exemplo. Devem ser um exemplo. A ênfase desta secção da carta é o bom exemplo da liderança da igreja, mas quero enfatizar isso. Toda a igreja é chamada a saber proceder na casa de Deus. Toda a igreja é chamada a saber proceder na casa de Deus. Esta é uma coisa fundamental. Seguindo o exemplo dos seus líderes. Não há espaço na igreja para o crente que diz: esta lista não é para mim. Porque a lista representa o que a igreja é, ou seja, o seu caráter. Neste sentido, afirmamos aqui que a igreja é muito mais do que algumas competências. No centro deve existir um forte caráter baseado em Cristo para exercer as competências que a igreja é chamada a fazer. A verdade seja dita, os pastores e os diáconos têm o privilégio e a responsabilidade de manter a linha da frente, claro, exortando os membros da igreja para continuar a formar o seu caráter e não ficarem obcecados com a competência só. Não ficarem por volta da competência como a única coisa que está a dirigir a nossa formação. Se, por exemplo, eu consultasse Gálatas 5 e o fruto do Espírito, seria muito fácil ligar todas as coisas, as descrições do fruto, com todas as recomendações do apóstolo Paulo aqui, tirando aquelas duas exceções. Por isso, esta lista é para nós, a igreja, é para nós. Mais uma vez, voltando ao ponto principal, aqui Paulo está a dizer, nas minhas palavras, competência é boa, mas sem caráter não vale nada. Absolutamente nada. Por isso, a lista representa um profundo mergulho na formação do caráter e não uma lista de alguém já qualificado, que tem um CV pronto e impressionante das competências. Curiosamente, o que é que encontramos no CV? O que é que encontramos? Normalmente, apenas competências. E às vezes, competências às vezes exageradas, né? Porque queremos mesmo ficar com um emprego. E por isso colocamos tudo e mais alguma coisa sobre a nossa competência, uma coisa incrível, uma pessoa incrível. Por isso, quem já tinha a responsabilidade de contratar alguém, sabe que é sempre arriscado, porque ainda não sabe nada sobre o caráter da pessoa. O caráter vai corresponder com a lista das competências? Sim, não, talvez. Graças a Deus, a igreja não é uma empresa. Não fazemos isso com membros para entrar na nossa igreja. Não temos de revelar a nossa lista de competências para entrar na igreja. De facto, e vou falar sobre isso, mas eu tenho de mencionar isso agora, apenas revelamos a competência do nosso bom Senhor Jesus Cristo, né? Quando fazemos parte de uma igreja. Não fazemos uma lista da nossa competência para entrar, nós apontamos para aquele que fez tudo para nós. Em geral, nossa tendência é olhar para a competência em vez de caráter. Concordas comigo? Em geral, fazemos isso. Curiosamente, esta semana, na reunião de homens, falamos um bocadinho sobre isso também. E todos os homens afirmaram isso. Todos disseram a mesma coisa. Sim, a nossa tendência é olhar para a competência em nós ou outras pessoas também, em vez de caráter. Olhamos para a competência como se fosse a única coisa que pode orientar a nossa confiança.
Confiamos totalmente em pessoas que apresentam as suas competências. Fazemos isto dentro e fora da igreja. Por isso, temos uma relação complicada com a fama da pessoa, com a fama das pessoas. Pessoas são famosas, nem sempre, mas normalmente esta é a regra, porque elas exerceram as suas competências e hipervalorizamos esta demonstração das suas capacidades. Hipervalorizamos esta demonstração de competência. E podemos ver isso nos filmes, desporto, governo, cultura e por aí fora. Sempre encontramos isso, este padrão. Quase todos os dias aparece uma notícia nos jornais que representa esta tendência de confiar totalmente na competência da pessoa, em vez de olhar para o caráter. Não deve ser uma surpresa, mas sempre ficamos chocados com a revelação que o caráter da pessoa não se corresponde com as suas competências. Estamos sempre a bater na mesma tecla. Uma pessoa faz alguma coisa má, um escândalo acontece, e agora achamos que é normal. E às vezes achamos que uma boa pessoa com competência deve ter alguns escândalos para provar o que eles fizeram. Mesmo dentro da igreja, temos um body count dos pastores que subiram em fama e sucesso rapidamente, e por causa das suas competências, mas depois caíram por falta de caráter. Por uma grande falta de caráter formado. Um exemplo recente é de Ravi Zacarias, e cada vez que partilhamos uma coisa que aconteceu, obviamente fora da nossa igreja, fazemos isso com tristeza. Mas é um bom exemplo, que durante anos e anos foi considerado uma das pessoas mais competentes do mundo na área de evangelismo e apologética. Mas depois da sua morte, foi descoberto que era uma pessoa sem caráter, que durante décadas usou a sua posição de influência e poder para abusar mulheres. Uma pessoa sem caráter. Olha, não estou contra competência. Não estou aqui a pregar contra competência. Aqui no texto, especialmente para os pastores, não temos a ausência de competência. Se alguém almeja ser pastor, deseja algo excelente. E este homem tem que ser apto para ensinar. E esta, de facto, é uma competência. Não estamos contra competência. Não queremos pastores sem nenhuma competência. Amém? Amém. Não queremos pastores sem competência. Nem diáconos sem competência. E usando o nosso diácono Manel como um exemplo, e curiosamente o Manel não está aqui, ele esteve conosco no primeiro turno, e perguntei a Manel, antes de dizer o que é que tinha escrito, eu perguntei a Manel, posso partilhar isso? E o Manel disse, ok. E eu disse, confias no teu pastor? E correu bem, não foi nada mal. Mas deixe-me dizer, a igreja, não queremos um Manel sem as suas competências. Sim? Não queremos um Manel sem as suas competências. Assim seria nada que nos interessa. O Manel está cheio de competência e ele é um bom diácono, não por causa das suas competências, mas por causa do seu caráter e a sua confiança em Cristo, para conduzir as suas competências para o lugar certo de serviço dentro da igreja. Que diferença, não é? Que diferença. Que caráter pode conduzir as nossas competências, guiado pelo Espírito Santo, para o lugar certo de serviço, em vez de ao contrário. O que é ao contrário? O Manel, sem caráter, com certeza, seria um líder da maior seita que este mundo já viu. Eu acredito nisso. É verdade. Porque sem caráter, a nossa tendência é sempre desviar deste caminho. Mas o problema é que frequentemente elevamos o dom ou a competência da pessoa acima do seu caráter. Às vezes, a competência é valorizada até o ponto de não tomarmos em conta o caráter da pessoa, ignorar o caráter da pessoa, ignorar a formação do caráter, ignorar a chamada para investir na formação do caráter.
O que acontece quando a competência está em cima do desenvolvimento de caráter? O pior que pode acontecer é precisamente o que o apóstolo Paulo está a avisar na sua carta a Timóteo. É precisamente isso. Temos de lembrar o contexto desta carta, de toda a carta. Falsos mestres, falsos profetas. Qual é a coisa irónica aqui? Os falsos mestres são competentes. Completamente competentes. São muito competentes. Se não fossem competentes, com certeza Paulo não estaria preocupado com o seu ensino dentro da igreja. Sabemos isto porque há uma grande diferença entre o tolo e o falso mestre. A diferença entre o tolo e o falso mestre. O tolo é perigoso no sentido que o seu exemplo é péssimo, completamente péssimo. Mas em termos de perigo de tolo para influenciar toda a igreja, não é grande coisa. Às vezes deixamos o tolo ser o tolo. Né? Às vezes colocamos o tolo ao lado e o tolo vai continuar a ser tolo. Mas é diferente com o falso mestre. É muito diferente. Precisamente por causa da sua competência e uma falta enorme de caráter, o falso mestre é muito mais perigoso. Por isso, Paulo exorta Timóteo a exercer, a fazer censura daqueles que estão a ensinar outra doutrina. No capítulo 1, Paulo diz: nem se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como fundamento a fé. O perigo é mesmo isto. O falso profeta tem competência, mas não faz com sabedoria nem caráter. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, encontramos este aviso de Paulo. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda a paciência e ensino. Porquê? Porquê? Paulo continua. Porque chegará o tempo em que não suportará a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntará por si mestres segundo seus próprios desejos. Com certeza já aconteceu no tempo de Timóteo e está a acontecer no nosso tempo também. Podemos afirmar que os mestres segundo seus próprios desejos são pessoas com competência, mas sem caráter. Sem caráter. E sem caráter para aquelas pessoas que estão a chamar pessoas assim para ensinar dentro e fora da igreja. Voltando ao texto, queremos afirmar algumas coisas. Temos necessariamente de afirmar algumas coisas a partir deste texto. Se o padrão bíblico para o pastor e para o diácono é caráter antes de competência, também queremos seguir este padrão em cada aspecto da nossa igreja, incluindo o desejo de plantar novas igrejas. Temos de seguir este padrão. Temos de fazer isso em todas as coisas que nós estamos a fazer. Quando escolhemos líderes, por exemplo, quando estamos a encorajar uns aos outros e por aí fora. É muito importante seguir este padrão. Também temos de afirmar se biblicamente o teu caráter é importante, e é, desde a primeira página à última, esta é uma coisa repetida sempre. Caráter antes de nossa competência. Deves influenciar outras pessoas a partir do teu caráter e não apenas usando as tuas competências. Nós temos de, como a igreja, aprender esta lição. De influenciar e encorajar outras pessoas a partir do caráter em vez de apenas competências que são visíveis. Okay? Há uma diferença enorme entre um elogio e um encorajamento. A tendência de elogiar alguém por causa das suas competências, ignorando o caráter. Completamente ignorando o caráter. E as mulheres, curiosamente, já começaram a falar sobre isso. As mulheres tiveram aquele dia especial em que eles juntaram aqui para falar sobre encorajamento. E eles falaram sobre a diferença entre elogio e encorajamento. E quero mesmo enfatizar isso. Nós temos de crescer nesta parte. De entender que, às vezes, o nosso elogio
só está a elogiar a competência da pessoa, sem chegar à parte mais importante, o caráter. Encorajamento não é aquela coisa que nós fazemos para elogiar a pessoa a partir das suas competências. Não. Vai muito mais além do que isso. O encorajamento quer estabelecer uma boa ligação com o caráter. Encorajar este crescimento de caráter dentro da nossa igreja. E continuar, sim, a usar as nossas competências, mas só a partir do caráter que está a ser formado em nós, como igreja. Também, mais uma afirmação. Se o desenvolvimento de caráter demora mais tempo do que mostrar imediatamente a competência, devemos adiar o nosso entusiasmo e avançar de acordo com o ensino da palavra, formando o nosso caráter enquanto avançamos com os dons e as competências que Deus nos deu. Às vezes devemos fazer isso. E às vezes é muito risky fazer isso aqui em Portugal, de chamar pessoas para parar um bocadinho em vez de avançar. Mas é muito importante. Sim, queremos avançar, mas queremos avançar a partir do princípio importante aqui. Caráter antes de competência. Para terminar, quero aplicar estas coisas à nossa igreja. Uma das bênçãos da nossa igreja também pode ser um desafio. Somos uma igreja excessivamente abençoada de pessoas com competências, graças a Deus. Uma igreja cheia dos dons de Deus, cheia das competências, graças a Deus. Mas também o desafio é que podemos cair nos dois extremos que a complicação de competência nos traz. Sim, claro, nunca queremos promover a ideia que tu podes mostrar as tuas competências sem uma formação do teu caráter, certo? Mas sabes, acho que este lado não é um grande desafio para nós. Pode ser, para alguns de nós, mas este não é o maior, talvez. A Igreja, durante os últimos anos, tem sido irrepreensível nestas coisas, enfatizando a importância de caráter. Não só nos pastores e diáconos, mas na vida da Igreja em geral. E um crescimento enorme neste respeito na nossa Igreja. Um bom exemplo, recentemente, é a entrada do Pedro e da Lídia ao diaconato. Pedro e Lídia, você está aqui? Posso avançar com o exemplo? Posso? Vocês confiam no vosso pastor? Ok, vou. Inicialmente, quando falamos, o presbitério, quando nós falamos com o Pedro e a Lídia sobre a possibilidade de serem diáconos, eles ficaram assustados com a ideia, completamente assustados. Se não me engano, a Lídia tentou fugir da sala, o Pedro tentou esconder por baixo da cadeira, e nós aí, não, vamos. Mas precisamente, eles ficaram assustados, precisamente porque eles disseram que não tinham um grande perfil de competência. Eles disseram, espera, pastores, acho que não temos aqui uma lista de competência para ocupar esta responsabilidade enorme, para ser diácono nesta igreja. E eles, com certeza, sabiam do exemplo dos outros diáconos também. E eles, pastores, não temos grande competência nestas coisas. E, curiosamente, foi exatamente o que queríamos ouvir delas. Exatamente o que queríamos ouvir. E agora vocês sabem o segredo para ser diácono, não é? Com a palavra de Deus aberta para esta passagem. E nós abrimos a palavra para esta passagem. 1 Timóteo 3. E nós lemos naquela reunião. Lemos com elas. E confirmamos que o Pedro e a Lídia, durante os últimos anos, têm servido a igreja com dedicação e humildade. E sendo irrepreensíveis a formação necessária de seu caráter, eles foram considerados e aprovados para serem diáconos. E a igreja aprovou isso. Entendem a grande diferença aqui? Que eles não apresentaram uma lista das coisas boas, a competência delas. Não, eles revelaram ao longo dos anos, graças a Deus e por causa de Cristo, capacitados pelo Espírito Santo, o caráter necessário para continuar a usar as suas competências na nossa igreja.
Curiosamente, o nosso problema não é necessariamente um mau entendimento sobre a competência, mas o nosso medo da competência, mesmo quando está ligado ao nosso caráter. Deixe-me explicar. Sim, é muito importante que não deixamos a competência conduzir a conversa. E igualmente importante que investimos tempo na formação do nosso caráter. A nossa igreja faz isso todas as semanas. Investimos nesta área de caráter. Não sacrificamos o caráter no altar de competência no momento de avançar. Mas também, se não avançarmos, usando os nossos dons e competências, o que isto revela sobre o nosso caráter. Quero ser cuidadoso com a maneira que estou a dizer isso, mas também quero desafiar a igreja para considerar estas verdades. Algumas pessoas ainda não sabem como proceder na casa de Deus. Algumas pessoas ainda não sabem como proceder na casa de Deus. Há uma falha de ignição no momento de avançar. Uma falha de ignição no momento de avançar. No momento de obediência. Complicamos tanto esta parte. Especificamente, existe uma lentidão entre a formação de caráter e a obediência para usar os dons e as competências para edificar a igreja. Não sei qual lado tu estás neste momento. Este lado de lentidão da formação ou lentidão de avançar. Mas esta é uma coisa que, com a palavra de Deus aberta, queremos corrigir. Eu sei que não é intencional, mas às vezes parece que o que está a ser dito é: deixe-me ficar aqui no meu cantinho, porque não quero arriscar muito usando as minhas competências. Ou, no outro extremo, vou deixar a pessoa que revela competência avançar em vez de mim, porque assim nunca estás colocado em causa. Mais confortável é ficar sempre por volta da segurança da tua própria formação. Mas o que está a ser formado, a tua imagem, não é grande coisa. Quando algo está formado à tua imagem, nunca é grande coisa. Não é um caráter competente que sabe proceder na casa de Deus. A coisa interessante destas qualificações aqui, dos pastores e dos diáconos, é que o desenvolvimento de caráter tem apenas uma aplicação: avançar. Avançar. Paulo não deu esta lista a Timóteo para criar um pastor que fica na sua torre de marfim, mas um pastor que exerce os seus dons e capacidades para avançar o Evangelho. Os diáconos também são chamados para avançar em serviço e, a partir do seu exemplo, ajudar a igreja a servir mais e mais e mais. É possível investir na formação do teu caráter e, ao mesmo tempo, avançar usando os teus dons e as tuas competências? Sim, claro que sim. Podemos juntar estas duas coisas, sim. Insistimos no desenvolvimento de caráter, o princípio ou a causa, para avançar em obediência e fé, os procedimentos ou a consequência. Por que é que sabemos que é possível juntar a competência e o caráter? Como é que podemos ter a certeza destas coisas? Temos de olhar ao exemplo de Jesus, que demonstrou isto perfeitamente para nós. Jesus, mesmo sendo competente em todas as coisas, todas as maneiras, em todas as ocasiões, não usou o seu poder para apenas mostrar a sua capacidade, mas para revelar o seu caráter e o caráter do seu Pai. Ele foi a combinação perfeita de caráter e competência, avançando sempre, mas sempre dentro da vontade do seu Pai. O seu caráter lhe levou para a cruz, para cumprir perfeitamente a sua missão. E mesmo na pior dor e extremo sofrimento, ele avançou, orando ao Pai: não seja como eu quero, mas como tu queres. Não a minha vontade, mas a tua. A igreja é a coluna da firmeza da verdade de Deus vivo. A noiva de Cristo e a maneira que Deus revela a sua multiforme sabedoria ao mundo. Jesus morreu na cruz por ela, por nós, para que possamos avançar no nosso novo caráter. O nosso novo caráter de Jesus.
não porque mostramos alguma competência para ganhar a sua graça, mas simplesmente porque Jesus, competentemente na cruz, exibiu o seu caráter santo e perfeito para nos resgatar e salvar. Agora, remidos em Cristo e vestidos do seu novo caráter, o caráter de Jesus, vestidos nele, também seguimos o padrão e o exemplo de Jesus para crescer em santidade, capacitados pelo Espírito Santo. Se a tua tendência é avançar sem caráter, considera Jesus, que com muita paciência e confiança total no seu Pai, cultivou uma vida de caráter. Se a tua tendência é não avançar, considera Jesus, que avançou de acordo com o seu caráter, colocando a sua fé e esperança no seu Pai até a morte na cruz. Pastores, sejam como Jesus. Diáconos, sejam como Jesus. Igreja Lapa, seja como Jesus. Esta é a única maneira de fazer caráter antes de competência. A única maneira de avançar. Jesus é o nosso princípio. E só com Jesus sabemos como devemos proceder na casa de Deus. Só com Jesus sabemos fazer estas coisas. Só com Jesus. Jesus é a causa, Jesus é o efeito. Avançamos com Ele ou não avançamos para lado nenhum. Que Deus nos ajude.